A gente vai ler o que cantou, né? A gente cantou essa canção um pouco tempo atrás e vai ler ela agora nos parâmetros bíblicos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o não receberam. Olha o verso 12 que diz aí, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que definição maravilhosa, né? Essa, sem dúvidas aqui, gente, é uma das definições cristológicas mais profundas de toda a Bíblia. Isso aqui é o apóstolo João definindo quem é Cristo. E na esfera que João define Jesus, nós vamos perceber que João vai qualificar Jesus em duas dimensões que são pertinentes para que a gente pense um pouco sobre elas. Talvez você já ouviu falar que Jesus, enquanto esteve na terra, ele foi metade homem, metade Deus, ou 50% homem, 50% Deus, o que é totalmente equivocado. Segundo o que João está afirmando, e segundo o que a Bíblia por inteiro revela do Cristo, ele foi 100% homem, ao tempo que 100% Deus. E uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas se completam. É por isso que eu amo essa capacidade de Jesus de ser Deus e homem ao mesmo tempo. E isso revela para nós o princípio elementar de fé, o princípio de que espiritualidade não anula a humanidade. O fato de sermos espirituais não nos exime de sermos humanos. E pelo contrário, Walter, as pessoas mais espirituais que eu conheço são as mais humanas possíveis. Pessoas que riem, que choram, que acertam, que erram, mas sobretudo que entendem que, assim como o Verbo que se fez carne, a nossa missão, José, é uma missão encarnacional. É a missão que a gente encarna para provar ao mundo e revelar ao mundo a missão de Deus em nós. E nesses parâmetros da definição de João, é interessante porque, se você pegar toda a estrutura do livro de João, João vai definir Jesus com aspectos humanos interessantes. Por exemplo, no capítulo 4, ele vai sentir sede, ele vai pedir água para a mulher samaritana. É tremendo isso. O Deus de toda a terra, que criou os céus e terra, que criou os firmamentos, que criou os oceanos, um dia sentiu sede. É João revelando esse aspecto humano do Cristo. Essa coisa que você não vai encontrar nos deuses gregos, no Olimpo, porque eles são imponentes, voz de trovão. O nosso Cristo não. Ele se fez carne e diz a Bíblia que entre nós ele sentiu sede, ao tempo que sentiu fome, também sentiu dor. A Bíblia diz em João 11:35 que Jesus chorou. É tremendo pensarmos nessa humanidade de Jesus, irmão, porque ao tempo que a Bíblia diz o quanto ele era homem, também revela o quanto ele era Deus. Se você pegar João vai definir no seu livro que ele era homem, mas também que ele era, no capítulo 1, a palavra. No capítulo 15, João declara que ele é o Filho de Deus. No capítulo 19, João alerta para o fato de ele ser o Cristo. No capítulo 29, João ainda vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, o Rei de Israel, o Filho do homem. Esse é o nosso Jesus, meus amados irmãos.
O Verbo que encarnou, a palavra de Deus encarnada, para que a gente entenda quem de fato Ele é. Ele é o Deus de toda a eternidade, que habitou entre nós, e segundo o relato do apóstolo Paulo, Ele se esvaziou da sua glória, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas submeteu-se a essa matéria corruptível. Essa é a ideia da encarnação do Verbo. Essa é a ideia do nascimento daquele que mudou a história. E por exemplo, o que João fala é muito tremendo, porque ele vai começar a narrativa da encarnação de Jesus, levando Jesus para o princípio. E é interessante João, né? João se difere dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles vão levar Jesus para o batismo, ou no máximo para o nascimento, ou ainda para a genealogia. João não. João leva Jesus lá para o Gênesis, e ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. É como se João, meus irmãos, fizesse uma releitura do início de todas as coisas a partir de Jesus. Então a lógica de João é nos mostrar que através de Jesus, Deus entrou na esfera do tempo, na esfera da história, e Deus, através de Cristo, se tornou tangível. Um Deus que era possível tocar, um Deus que era possível perceber. O Verbo que era abstrato em Jesus tornou-se concreto. Esse é o nosso Deus. É um Cristo que revela exatamente quem Ele é. É um Cristo que nós podemos nos relacionar com Ele, porque sim, de fato, Ele é real. Aí João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Note que aqui existe um paralelo natural entre João 1 e Gênesis 1, porque João 1 está falando sobre o princípio, e Gênesis 1 fala sobre o princípio de todas as coisas. O que está escrito lá no Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, a releitura de João a partir de Jesus de todas as coisas é João, em outras palavras, dizendo que no Gênesis nós temos o primeiro Adão, em João nós temos o último Adão, que é Cristo. No Gênesis nós vamos encontrar e perceber que o pecado entrou no mundo através do primeiro Adão. Em João, através de Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Gênesis Deus fez todas as coisas pela palavra, em João é revelado que Cristo era exatamente essa palavra, a palavra encarnada, o haja de Deus que criou todas as coisas. E é interessante que João vai colocar Cristo nesse patamar, nesse fator de igualdade com o Pai, porque ele vai dizer: o Verbo era Deus, ou seja, o Cristo que criou todas as coisas, de fato, Ele era Deus. E por que é que João está falando isso, meus irmãos? É porque já no tempo de João, século I, já existia muitas heresias falando coisas acerca de Jesus, que não era Jesus, Bruno. Muita gente que falava que Jesus não era Deus, que Jesus era inferior ao Pai, inferior ao Espírito. Aí João vem para afirmar dizendo: Ele era Deus. Ou seja, Ele é equivalente ao Pai. É interessante que se você pegar o credo niceno, da seguinte forma: sobre Jesus, Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Esse é o nosso Cristo. É o Cristo que a partir dele nós sabemos que tudo que existe, subsiste, só existe por causa dele. Aí João está nos dizendo que esse Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já parou para pensar que João define Jesus como Verbo? O Verbo estava com Deus, o Verbo estava no princípio com Deus. E veja, dentre tantas definições para a terminologia da ideia de verbo, o verbo, em linhas gerais, no grego, é a palavra. É um termo que a gente conhece bem, o termo logos. Logos, palavra, verbo. E a definição para logos, a definição mais abrangente para logos pode ser razão. O que é o logos? O logos é a razão ou o porquê das coisas. Veja que interessante. Isso
faz parte exatamente de uma cultura grega que, a partir desse entendimento do termo, do verbo, permite definir o saber de todas as coisas. Por exemplo, a biologia, olha o verbo logos aí, a biologia, ela tenta responder o porquê da vida. A psicologia, ela tenta responder o porquê da mente. A sociologia, ela tenta responder o porquê das relações. Quando João diz, ele era o verbo, João está dizendo que ele é o porquê dos porquês, a razão da razão. A razão humana não consegue definir quem ele é, mas ele define todas as outras lógicas a partir do que ele é. Então, parafraseando um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, em outras palavras, ele disse que, se tratando de Jesus, numa cosmovisão cristã, não há nada no espaço, nem um centímetro no espaço, que Cristo não possa dizer, é meu. É por isso que a gente cantou que Ele fez todas as coisas. É por isso que a gente declarou que Ele é o Filho de Deus, a imagem deste Deus. Então, meus amados irmãos, o Jesus que encarnou é o Jesus Criador, é o Jesus consubstancial ao Pai, e é o Jesus que a igreja sabe quem é e por isso o adora. Aí João continua nos presenteando com essas definições maravilhosas a partir do verbo de Deus que se encarnou. E João vai definir este verbo na seguinte lógica: o verbo, ele é eterno, pessoal e divino. Olha que tremendo. O verbo de Deus, Jesus, ele é eterno, pessoal e divino. Por que o verbo é eterno? Porque, veja, o texto vai dizer que ele estava no princípio com Deus. É por isso que Isaías, capítulo 9, versículo 6, vai dizer que ele possui alguns nomes. O seu nome é, interessante isso, né? Isaías fala assim, o seu nome é, no singular, mas coloca vários nomes para definir quem ele é: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que ele é eterno? É porque ele volta, ele pode olhar para a eternidade e dizer: eis aí a minha filha. Ele é o Pai da eternidade. O verbo é eterno porque este verbo não foi criado, mas criou todas as coisas. O verbo é eterno porque ele não está resumido à ação do tempo. Irmãos, o tempo para Deus não existe. Já parou para pensar nisso? Deus não conhece o ontem, Deus não conhece o passado. Deus subsiste na existência eterna. Essa coisa de tempo foi criada por nós, e nós somos mal resolvidos com o fator tempo, sim ou não? Se falar para você, eu quero falar com você, pode falar, pastor? Não, amanhã. Você fica logo agoniado, a gente quer, poxa, vai falar comigo. Por que não fala agora? Porque não adianta logo, fica todo agoniado. Deus não. Deus é muito bem resolvido com o fator tempo, porque ele subsiste no limiar de toda a história. Mas em Jesus, Deus entrou no tempo para viver 33 anos da sua vida como um de nós. Irmão, se isso não mexe com você, não sei o que mais mexe. O Deus que é Senhor do tempo, Senhor do Kairos, é o Deus que desceu entre nós e habitou aqui para que nós pudéssemos ao tempo que ele é nosso. E sabe, meus amados irmãos, Deus é tão grande, mas tão grande, que ainda assim ele se permite se entregar para mim, para que eu possa chamá-lo de meu. É por isso que Davi, no Salmo 23, toma posse do eterno e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe, irmãos, se nós não tivermos essa certeza, a certeza que o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus desse relacionamento onde eu posso saber quem Ele é, porque Ele me conhece, não adianta nada na nossa fé. Deus é um ser eterno,
ao mesmo tempo que é um ser pessoal. E é essa pessoalidade de Deus revelada a nós todos os dias que nos garante de fato quem Ele é. Na lógica de João, o verbo é eterno, pessoal, mas sobretudo Ele é divino, porque ele vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em outras palavras, a morte cessa diante de Jesus. A morte se torna ineficaz diante da presença de Jesus. Já parou para pensar que na narrativa dos evangelhos, toda vez que Jesus cruzou com a morte, ele teve que ressuscitar? Ele cruzou com a morte no caminho lá de Naim, ressuscitou o filho da viúva. Ele cruzou com a morte a caminho da casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Ele cruzou o caminho de Betânia, ressuscitou Lázaro. E se você observar bem, quando ele estava preso na cruz, ele morre primeiro, porque se ele morresse depois, ele certamente teria que ressuscitar os dois ladrões que estavam presos com ele na cruz. A morte é o último inimigo do homem. A morte é o último inimigo a ser vencido na história. Mas a notícia boa do Evangelho é que Jesus já venceu esse inimigo. Ela precisa ser em nós trabalhada para alcançarmos outras vidas. Isso aqui é igreja, né? Igreja é lindo demais. Nós somos alcançados na vida para mudar a vida de outras pessoas. Não é assim, igreja? Igreja, você chega aqui arrebentado, caído, sem forças, aí Deus te dá vida para através de você gerar vida em outras pessoas. Que Deus te use, igrejinha, para que você gere vida por onde você for e aonde você chegar. Eu sou apaixonado pela definição de João, porque João está falando sobre essa capacidade eterna do verbo que entra no limiar da história. E ele vai dizer o seguinte: a luz resplandece nas trevas, porém os judeus estavam em terríveis trevas. E trevas aqui não é só a ideia de dia e noite, mas é a ideia de entendimento. Na lógica de João, quem é que vive em trevas? É quem não possui o entendimento de quem ele é. E quem vive na luz? É quem de fato sabe quem Jesus é. Irmãos, isso aqui muda tudo. Porque alguém que conhece esse Cristo, a sua vida não conhece mais densas trevas. O conhecimento é a chave do reino. E quando nós conhecemos, as trevas não podem limitar a nossa ação de conhecimento acerca de Jesus. Sabe o que é tremendo, irmãos? É perceber que quando nós não conhecíamos Ele, nós vivíamos em trevas. Mas quando Ele nos alcançou com a sua mão poderosa, Ele lançou luz em nosso entendimento. E quanto mais perto dessa luz, mais Ele revela a nossa escuridão. Não é? Quanto mais próximo nós nos aproximamos dessa luz, mais Ele revela o quanto escuro nós somos. É por isso que quando Pedro se encontra com Ele no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus multiplica os peixes, aquela coisa tremenda. Qual é a reação de Pedro diante da luz de Jesus? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, eu me aproximei demais de algo muito forte, então eu sei logo qual é a minha condição. Rejeite essa teologia que lhe empodera, que diz que você é Deus, que diz que você é o centro do coração de Jesus. Não, irmão, diante dele nós reconhecemos a nossa pequenez. Diante dele nós reconhecemos que precisamos e carecemos dessa luz. E sabe, meus amados irmãos, quantas foram as vezes que nós, ainda que na igreja, estávamos em trevas? Por quê? Porque talvez nós conhecíamos o departamento da igreja, microfone, com as atividades de um sistema, mas não tínhamos esse relacionamento com a luz. Na verdade, não tínhamos essa relação com Jesus. E como disse Saulo aqui na palavra inicial, talvez cristianizar, foi essa palavra? Recristianizar os cristãos, porque parece que cada vez mais a gente foi paulatinamente se afastando da luz e se afastando da verdade. E isso me choca, irmãos, é saber que se o entendimento é a chave do reino, nós temos que cantar eu quero conhecer Jesus e temos que ler a Bíblia para conhecê-lo. Não é? Eu quero conhecer Jesus, não ler a Bíblia, fica complicado. Então, quanto mais entendimento temos, mais a luz é revelada em nós. Essa semana, quinta-feira, a gente fez o PG lá na Cidade Nova, foi uma bênção o PG, e a gente falando ali alguns detalhes bíblicos,
Rendeu a conversa, não foi, professor? Thaís ficou lá catando coisa para refutar. A filha da mãe é boa, não foi, mãe? Thaís ficou lá procurando, caçando. E aí, a gente conversando depois, chegamos a uma conclusão. Eu e meu sogro Thaís, já no final, meu sogro saiu de lá bem tarde. Qual a conclusão? É que a Bíblia, ela até parece conter algumas incoerências, algumas contradições. Aí meu sogro falou assim, só que quando a gente cava, a gente encontra. Esse é o detalhe. Quando a gente quer reconhecer de fato, nós temos que procurar ir a fundo. E essa luz, quando ela ilumina o nosso entendimento, muda todas as coisas. Nós não viveremos mais em trevas. Por quê? Porque a luz da palavra de Deus, ela alcançou o nosso entendimento. Amém, igrejinha? Graças a Deus por esse entendimento que alcançou o nosso coração e que mudou a nossa vida e que mudou para sempre o curso da nossa história. João continua dizendo que este verbo, ele foi antecedido e pronunciado por um homem. Qual o nome do homem? João. Ficou conhecido na Bíblia como João Batista. João Batista foi o último dos profetas no molde do Antigo Testamento. E é interessante que João era tudo diferente, né? João vivia no deserto, olha a dieta do cabra, comia gafanhoto, mel silvestre, ia para o deserto fazer o quê? Ofender o povo, né? Nesse tempo, Bruno, de politicamente correto, João Batista seria cancelado. Porque ele ia para o deserto e falava, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Olha para o cara que tinha relação com a mulher do irmão, disse, ó, Herodes, ele vai lhe pegar, cara, porque você está traindo o seu irmão com a mulher dele. Seria cancelado nesse tempo de mimimi, de politicamente correto. Mas João Batista era um profeta que tinha compromisso com a verdade. Só que veja, ele era tão diferente que se vestia com roupas diferentes, né? Roupa de pele de camelo, uma cinta. Era um cara que seria provavelmente qualificado como esquizofrênico. E se você prestar atenção, os outros profetas da Bíblia, toda a sua linhagem genealógica é apresentada. Ezequiel, filho de Buzi, Jeremias, filho de fulano, não sei quem, filho de fulano. E João, como é que ele aparece no texto? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quem é João? João ninguém. Por quê? Porque no reino de Deus, não importa de quem eu sou filho, importa quem serão os meus filhos. No reino de Deus, não importa o meu nome, importa o nome que eu carrego, o nome do Todo-Poderoso e o reino para o qual eu anuncio. Então, não é tremendo, João? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Tá bom, só isso. Precisa pompa, precisa aplauso, precisa jogar confete. É só isso mesmo. Se a gente tivesse essa humildade, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Só isso. Aí esse João, de acordo com o texto bíblico, vai ser o percursor do Messias, aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. E o texto vai dizer que diante disso, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aí, irmãos, vem essa palavra no versículo 12, e aqui eu já quero caminhar para a conclusão com essa afirmativa que muda as nossas vidas. Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram. Aí o verso 12, o apóstolo João declara: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu acho, Walter, que só ler aqui já estava bom, né? Não precisa nem falar mais nada. É só acompanhar a lógica, José. Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram, o Will. Aí vem João e fala assim: já que eles rejeitaram, agora ele vai colocar o mais. Mas, porém, todavia, a todos os escolhidos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe o que isso significa, irmãos? É que, na verdade, nós não nascemos filhos de Deus. E talvez as pessoas carregam um sofisma coletivo, porque se você chegar aí para qualquer pessoa lá fora e perguntar você se acha filho de Deus, o que ela vai dizer? Sim. Só que, na verdade, uma pessoa sem Cristo, me permita a sinceridade, é um desgraçado, é um miserável. Alguém sem Jesus é um perdido, porque ele está rejeitando Cristo tal qual os judeus. Mas aí vem João para dizer que a todos quanto o receberam, ou seja,
todos os que reagiram à escolha de Jesus, Deus deu o poder, o selo, o direito, a garantia de você ser chamado filho de Deus. Irmão, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque na verdade nós merecíamos a ira de Deus. O inferno era o nosso prêmio, mas por amor a este verbo encarnado, Deus nos livrou da rota da ira e nos apresentou a salvação a partir da graça. Bendito o Evangelho de Jesus, que nos encontrou quando nós estávamos perdidos em nós mesmos, irmãos. E não é porque você é bom, não, viu? Não é porque você é corintiano, não, viu? Não é porque você torce para o Corinthians, não. Está empolgado aí, né? Porque está contratando e tal. Não é porque eu torço por confiança, não. Grande coisa, né? Misericórdia. Não é porque você faz, não é por obra, não é por mérito, é por graça. É pelo poder da graça que diz para nós que cantamos há pouco, era eu. Talvez a gente canta aqui nem tenha, sabe, a dimensão do que canta. Você estava dizendo aqui que sim, era eu, condenado. Como é que vai essa música? Ele foi julgado em meu lugar. E tem uma parte da canção que eu fico assim, maravilhado. A canção fala o seguinte: escandaloso o amor que me encontrou. Irmão, isso é muito tremendo, porque sim, o amor de Deus foi um escândalo aonde? Na cruz. Na cruz, o escândalo da graça nos alcançou. E aí você pode cantar: hoje eu tenho vida. É esse verbo Gênesis, esse verbo Emerson, esse verbo Ismael, que se entregou por nós, que se fez carne no nosso lugar, nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso aqui, meu sogro, para um judeu é um escândalo, porque os judeus raramente oravam a Deus Pai o chamando de Pai. É sempre chamando ele de Hashem, o nome, ou de Elion, o Eterno. Mas em Jesus nós temos a certeza maravilhosa que nós fomos alcançados exatamente para nos tornarmos filhos de Deus. E qual é o grande poder de ser filho? É ter um pai, é sermos amados por esse pai, é sermos cuidados por esse pai. Aí você vai ler João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, que diz lá: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito. Veja, o filho único, unigênito. Mas quando você lê as cartas de Paulo, Paulo agora vai dizer que Jesus não era mais unigênito, agora ele era primogênito. Veja, aconteceu algo nesse percurso. O que é que Paulo está dizendo? É que sim, Jesus ele era o único filho de Deus, mas na cruz ele se fez primeiro para que eu e você possamos chamá-lo também de Pai. Nós somos filhos desse Pai, meus irmãos. E sabe de uma verdade? Se você e eu servirmos ao mesmo Pai, nós temos a paz para nos chamarmos de irmãos. Se eu te chamo de, aliás, se eu chamo Deus de Pai, mas não te olho como irmão, a minha fé é falsa. Se eu chamo o meu Deus de Pai e não te chamo de irmão, eu tenho a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Quando o irmão volta para casa, o que ele vai dizer? Veio esse teu filho. Não é meu irmão, é teu filho. Por quê? Porque por vezes, olha que coisa louca, a gente se recusa a chamar de irmão aquele que o pai insiste em chamar de filho. Essa é a congregação do Senhor, essa é a igreja de Jesus, uma igreja feita por filhos de um mesmo pai e que estão caminhando para o mesmo lugar. Amém, meus irmãos? Ele nos deu esse direito de sermos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não foi por obra, não foi por mérito, não foi por gatilhos humanos, não foi por carne, não foi por sangue, não foi por lógica humana, não, é pelo favor da bendita graça de Deus. Irmãos, escute aqui, ou a gente aceita a graça, ou não tem graça, ou é graça ou não é. Na verdade, a gente fica sempre aquela pontinha assim: não, tem algo que eu posso fazer para isso? Não tem, irmãos. É simplesmente aceitar essa graça que nos é ofertada. E sabe, a graça de Deus, ela nos escandaliza porque a gente se acostumou a fazer as coisas para receber. E nós somos confrontados com a proposta de uma graça que diz: você não precisa fazer nada, é só reconhecer a graça sobre a sua vida. E aí vem o texto bíblico para dizer: os quais não nasceram do sangue,
E é por isso que nele a nossa salvação está garantida até o final. Por quê? Porque é Ele que persevera por nós para manter essa salvação. Hebreus diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Concluindo, o apóstolo João diz assim: e o verbo se fez carne. Isso aqui é o auge desse sermão. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra habitar aqui é a mesma palavra que a gente encontra no Antigo Testamento para tabernacular. Os israelitas, quando iam adorar a Deus no deserto, o que eles faziam? Um tabernáculo, e cultuavam o Senhor, e o Senhor habitava naquele tabernáculo. O que João está dizendo é que em Jesus Ele tabernaculou em nós. Ele saiu da sua glória e mudou-se para cá. A ideia é de um Jesus encarnado que desce da glória e arma a tenda para habitar entre nós. Ou seja, Ele se mudou para cá, habitou com a gente e simplesmente mudou a nossa história. Um Jesus encarnado entre nós que fez um antes e um depois para a história de toda a humanidade. Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, o unigênito do Pai. E o apóstolo João diz: Ele foi cheio de graça e de verdade. Eu queria concluir, meus amados irmãos, dizendo que o resultado da encarnação do verbo é exatamente a revelação de que Ele possui essa plenitude de graça e de verdade. Quem é alcançado pela missão do Filho também revela graça e verdade. Duas coisas